De assunto, a cobertura completa sobre a escolha do novo Papa você encontra no UOL, tá certo? Deputados bolsonaristas aprovaram uma manobra na Câmara dos Deputados com o objetivo de tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de um processo no Supremo Tribunal Federal. A contradição é que muitos desses parlamentares que hoje criticam o Supremo defenderam ações semelhantes durante a Operação Lava Jato. Ontem, a maioria dos deputados aprovou uma medida para tentar paralisar a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem no Supremo. Eles dizem que o Congresso tem o direito de suspender processos contra seus integrantes, desde que tenham sido diplomados. Na avaliação de parlamentares da direita, o caso de Ramagem deveria ter sido separado dos outros réus, já que ele tem foro privilegiado. Mas o Supremo mudou o entendimento sobre o foro. Isso foi em março deste ano. Agora continuam na corte os casos em que o crime tem a relação direta com o cargo exercido. Essa mudança atinge Bolsonaro, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tentou dar um golpe de Estado ainda quando ocupava o cargo de presidente. Apuração e análise da Letícia Casado no UOL. E aí, Raquel? A questão do foro privilegiado, ela já voltou algumas vezes, né? Mas está valendo o que foi decidido pelo Supremo agora, recente, em maio deste ano, que é a partir, continua no Supremo os crimes cometidos a partir do que tem relação com, não só tem relação com o mandato, mas para impedir, a lógica que o Supremo definiu foi o seguinte, é para impedir que o sujeito cometa o crime e aí simplesmente peça demissão, né? Ele abandone o mandato e aí fuja da jurisprudência do Supremo, fuja da jurisdição do Supremo e o crime vai lá para a primeira instância e comece tudo de novo. Essa é a lógica da mudança de foro no Supremo. E fica esse vai e vem. No caso dessa manobra, o argumento da oposição que acabou convencendo o restante da Câmara dos Deputados, a votação foi maciça, é de que você não pode processar o parlamentar por crimes enquanto ele ainda está no cargo. E os parlamentares voltaram muito ali como um espírito de corpo. Eles não estão falando só do caso da trama golpista, eles não estão falando só de Ramagem ou só de Jair Bolsonaro. Eles estão também se protegendo. Né? Se tiver parlamentar processado, por exemplo, por casos de corrupção, eles não querem estar sendo processados no exercício do cargo. Então, é por isso que essa manobra ela também alcançou uma dimensão tão grande, uma votação tão grande na Câmara dos Deputados. Agora, dificilmente isso vai passar no Supremo Tribunal Federal, Diego. O ministro Cristiano Zanin, que é o presidente ali da primeira turma, já avisou que não vai aceitar esse entendimento tão amplo, que ele pode tirar de Ramagem alguns crimes que teriam sido cometidos a partir da tomada de posse dele como deputado federal, mas não vai tirar o crime de golpe de Estado, que no entendimento do Supremo já teria sido planejado antes da posse da atual Câmara. E o Supremo tem dado vários recados de que considera a manobra inconstitucional. Então, na verdade, o Congresso está mandando um recado para o Supremo Tribunal Federal que vai responder e o que vai acontecer, na verdade, é a oposição promovendo um desgaste do Supremo, né? É a oposição querendo colar no Supremo aquela peste de, olha, o Supremo não respeita o Congresso. Então, você, de novo, num conflito entre esses dois poderes. Coach, e você? É mais um exemplo, Diego, Raquel, de que esses parlamentares, que é o pior congresso que nós tivemos na história, só fazem coisas em proveito próprio. Como a Raquel falou, por que eles votaram desse jeito? Não é só porque são bolsonaristas ou querem agradar o Ramagem, o Bolsonaro e tal. É que eles pensam no dia deles e amanhã. Eles querem se proteger. Tudo que eles votam com urgência e tudo é coisa para se proteger ou proteger seus aliados. Os problemas da sociedade brasileira em geral não interessam para eles. Um exemplo disso, que é a falência que eu vejo desse sistema político, é que 63% dos votos a favor da ação para livrar os golpistas foram dados por partidos da base aliada. Não tem mais partido no Brasil, não tem base aliada, isso não existe mais.
né? A única coisa que existe é o interesse dos parlamentares, por emendas parlamentares, por cargos, por dinheiro, por verba, é só isso. Seja qual for o tema, o que vale é o interesse particular dos parlamentares. Esse é o ponto. Enquanto não houver uma reforma política verdadeira no Brasil, já falo isso há mais de 30 anos e tal, nós vamos ficar nessa nhanha, nesse marasmo, nessa coisa cada vez pior, né? O Ulisses Guimarães falava, eu já repeti isso aqui várias vezes e tal. Se você acha que esse Congresso está ruim, espera para ver o próximo. Mas é o que está acontecendo. Não há mais partidos políticos, não há programa de partido, nada. É só interesse particular que funciona no Congresso Nacional. O Matheus Coutinho informa que o ministro Alexandre de Moraes, ele marcou ou pediu para o Supremo marcar uma data para analisar a suspensão do pedido, o pedido de suspensão da ação contra Alexandre Ramagem, deputado do PL do Rio de Janeiro. Moraes foi comunicado do resultado na Câmara por Hugo Mota. Mota, presidente da Câmara, comunicou oficialmente ao Supremo sobre a votação da casa realizada ontem. Ex-diretor da ABIN, Ramagem é réu no Supremo na mesma ação em que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. Ele então encaminhou ao ministro solicitação a Cristiano Zanin, presidente da turma, pedindo para ele marcar uma nova sessão. O ofício da Câmara fala apenas em sustação da ação penal, sem detalhar em relação a quem. Essa prerrogativa, porém, só vale para suspender processos envolvendo membros do Congresso que estejam exercendo o seu mandato. O próprio Supremo indicou, ao aceitar a denúncia contra a Ramagem, que só seria possível suspender a parte da ação envolvendo fatos que ocorrem ou ocorreram depois que ele foi diplomado como deputado em dezembro de 2022. Então, Moraes pediu ao Supremo uma análise, na data para analisar isso. Raquel. Não, Diego, o Supremo vai querer dar uma resposta o mais rápido possível. Assim, a gente precisa entender um pouco do jogo que aconteceu ali, né? Veja o caso, por exemplo, do presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu estava falando com aliados dele hoje cedo. O Hugo Mota que vinha dando sinais ao governo, né? Ele vinha dando sinais ao Executivo, sinais ao Supremo Tribunal Federal, bloqueando ali, por exemplo, não colocou em votação o projeto da anistia, rapidamente promulgou essa questão da sustação ali, da ação contra o Ramagem e enviou ao Supremo. Eu fui tentar entender, né, por que do posicionamento do Hugo Mota tão diferente em relação ao da anistia. E o que aliados dele me disseram foram ele não teve alternativa. Foi uma pressão imensa da Câmara dos Deputados. A maioria do Congresso inteiro votou a favor. Então, existe um jogo acontecendo ali dentro do Congresso Nacional que, como a gente mencionou, vai além da questão de Bolsonaro, da anistia aos golpistas, vai dentro da questão de um possível perdão para os próprios deputados. E agora o que o ministro Alexandre de Moraes vai querer é dar uma resposta rápida para isso, dizer, não, isso é inconstitucional e nós vamos seguir com a ação. A oposição já sabe disso. Ela já sabe, desde que ela propôs essa ação para o Ramagem, ela já sabia desses passos. Eu acho que em nenhum momento, nenhum dos líderes acredita que vai realmente suspender todo o julgamento da trama golpista com essa manobra. O que a oposição quer, no final das contas, é desgastar a imagem do Supremo. Dizer para a população, olha, o Supremo não respeita o Congresso Nacional. Dizer isso para os próprios deputados, reforçar esse tipo de posição. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes vai querer é rapidamente dar uma resposta e tentar encerrar esse assunto. Nós não estamos falando, nesse jogo aí, de mérito do assunto, entende? A gente está falando muito mais de narrativa política.